Esse é o primeiro episódio do Receita Regional. A gente vai fazer um bife, um filé mignon de porco. Daí você vai me perguntar, mas porco é comida regional? Que eu vou responder que a partir de algumas viagens que eu já fiz, o porco é muito popular em quase toda parte do mundo. Só no Brasil que ainda tem aquela coisa que o porco traz doença, que não é uma carne tão boa. Em qualquer outro país que eu visitei, como Canadá, África do Sul, Argentina e Chile, o porco é muito popular. Até na Argentina, né, que é muito famosa pela parrilla, né, pelo churrasco argentino, o porco ainda no dia a dia é mais consumido até do que a carne. Então se você vai em restaurante menor, se você vai comer um PF ali, que é difícil de encontrar, mas quando você encontra, eles usam muita carne de porco, ou o bife à milanesa, que é muito popular lá também, e a gente já falou sobre bife à milanesa, vou deixar o link aí embaixo. Então qualquer parte do porco, né, o preparo do porco, ela pode ser usada. Nesse caso eu peguei um filé mignon de porco, porque dava barato, e porque era tipo um bife, eu tava com vontade de comer bife. Mas pode usar o pernil, pode usar outros cortes, que vai dar na mesma coisa. Então o que eu peguei aqui? Eu peguei um pacotinho desse filé mignon já cortado, né, o filé mignon do bife. Depois eu vou fazer um molho a partir da própria gordura que eu vou fritar esse porco aí. Vai ser um porco na frigideira, muito simples mesmo. E daí eu vou fazer um caldinho ali com requeijão, cebola roxa, um pouquinho de alho. Por que cebola roxa? Porque era o que estava mais bonito no mercado, então a gente vai improvisando a partir do que tem. Então se você não me conhece, eu sou Rodrigo Schmigelo e esse é o Mundo em Lanches. É uma viagem para conhecer gastronomias regionais com a ideia de trazer depois essa influência que eu conheci e transformar em lanches. Então não é só para comer os lanches locais, é para conhecer a gastronomia e transformar em lanche. Eu queria fazer o primeiro episódio dessa receita regional com a galinhada com piqui, mas eu esqueci o piqui em São Paulo. Então hoje em dia eu sou nômade digital, trabalho com marketing digital e eu tô na Expedição Farofa, que é uma viagem de moto conhecendo gastronomias regionais dentro do Brasil. Eu saí de São Paulo, vim para Santos ontem. Santos é pertinho de São Paulo, né? A gente tá em novembro aqui, teve a eleição, daqui a pouco tem Natal, vai ter Copa do Mundo também. Então eu preferi ficar por perto aqui para aproveitar esses eventos aí de final de ano, para a partir de 26 de dezembro voltar para a estrada de fato mesmo, igual eu estava fazendo. Então nesse primeiro período da viagem, que eu já fiz esse ano, eu passei por algumas cidades do estado de São Paulo, passei pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, fui pro Tocantins, Goiás, Distrito Federal, passei por um trechinho de Minas ali, voltei pro estado de São Paulo e voltei para casa da minha mãe, que é onde eu tô ficando um pouquinho mais quando eu tô em São Paulo. Eu tava querendo já pegar a estrada de novo e resolvi vir para Santos aqui para ter um pouquinho mais de flexibilidade, um pouco mais de espaço, porque eu tenho um monte de irmãos, como vocês já foram vendo ali nos vídeos do Receita Contada, né? Se você não viu ainda, acompanha a Receita Contada, que eu cozinho com pessoas da região que eu estou. Já cozinhei com 2 irmãos meus e vou cozinhar com todos eles conforme o tempo for passando. Bom, mas antes mesmo de fazer o bife, eu vou preparar um arroz com cenoura. Então o maior desafio quando você é nômade digital, assim, né, viajando e estando em cozinhas diferentes quase toda semana, ou pelo menos a cada 2, 3 semanas, né, que é o tempo que eu fico em cada cidade, são as panelas. Pode parecer uma desculpinha esfarrapada, né, já me preparando para não ficar tão bom, mas de fato a panela e a intensidade do fogo fazem muita diferença, ainda mais quando você não é profissional, né? Então eu sou cozinheiro amador, tenho um costume de usar uma panela X, Y, Z, e daí quando eu vou para um outro lugar, a panela acaba fazendo um pouquinho de diferença e eu demoro um pouquinho para pegar esse tempo da panela. Vou fazer um arroz de cenoura que vai ser o carboidrato desse prato aí, né? Que vai ser acompanhado pelo bife de porco, né? O bife que eu falei é o filé mignon de porco. É uma xícara de arroz que eu vou fazer, então eu deixei já esquentando aqui 2 xícaras de água pra colocar dentro do arroz de novo, né? Então, antes eu não tava cozinhando contando, mas agora eu voltei a contar porque faz um pouquinho de diferença. Então para esse prato, para o arroz, né, como é um arroz com cenoura, eu vou refogar a cenoura antes, como a gente vai ver aqui. A gente vai precisar de cenoura e um pouquinho de alho, óleo e o próprio arroz mesmo. E também, como eu não lavo o arroz antes, eu gosto de usar um pouquinho de vinagre ali quando eu vou fazer. Então vou esquentar aqui o óleo, vou desligar a água que já está fervendo, senão não vai dar a quantidade certa. Vou colocar um fiozinho de óleo só, não ponho muito não. Deixar ele esquentar um pouquinho para colocar os alhos, né, só para dar uma refogada um pouquinho no alho ali. Acho que não tem nem um dente de alho. Eu vou usar um dente e meio, porque depois eu vou usar esse alho também para fazer o molho do bife.
A cebola, né, como eu tinha falado já, vai ser pro bife, não vai ser para esse arroz. Eu tinha já descascado os alhos, eu uso o alho quase inteiro, tá? Tem gente que gosta de picar, que daí picar ele espalha um pouquinho mais, não fica com aquela tanta textura de alho, mas eu gosto de sentir o alho, então eu só descasco ele, não amasso nem nada, para aproveitar o alho inteiro. Acabou caindo um pouquinho mais, então vou dar uma refogada rápida nesse alho. Já vou adicionar a cenoura, que é uma refogada bem rápida no alho mesmo. Então estou com as duas mãos aqui na câmera para ter um efeito diferente. Quer dizer, usando as duas mãos aqui, uma na cenoura e outra no panela. Eu uso a cenoura com a casca mesmo. Você tá vendo aí que ela não tá muito bonita agora, mas quando eu cortei ela tava um pouquinho mais bonita. Foi esse tempo do descaro. Mas também não faz tanta diferença, né? Tem gente que fala que a vitamina da cenoura tá na casca. Eu não sou especialista, não tenho certeza disso, mas já li que realmente a casca segura um pouco mais das vitaminas. Então eu gosto de fazer com a casca, dou uma lavada, tiro o excesso quando a cenoura está muito preta ali, dou uma tiradinha daquele excesso. Mas eu prefiro fazer dessa forma. Você pode tirar a casca também, não vai fazer diferença no prato final. Então a cenoura eu vou refogar um pouco antes, porque a cenoura acaba demorando até um pouquinho mais do que o arroz, né? Então não quero ela tão crua assim. Vou dar uma refogada, tanto para ela soltar um pouco da cor dela aqui na panela, quanto para tentar soltar um pouco mais de sabor no arroz. E para ela cozinhar um pouco mais também. Você pode usar a cenoura ralada também, o efeito é diferente, né? Ela vai cozinhar mais rápido, não precisa refogar tanto, mas dá um sabor também muito bom e ela solta mais o caldinho da cenoura, acaba ficando mais laranja. Vou pôr um pouquinho mais de óleo, porque já absorveu todo o óleo aqui. Tô com medo do arroz grudar depois. Aqui a produção é individual, tô fazendo tudo, tá? Então por isso que eu tô tentando pegar todas as partes aqui, colocar o arroz, deixar mais próximo aí, porque já me deram esse feedback. E quando eu ponho o arroz, dou uma mexida aqui. Espero ele começar a dar uma queimada, colocar um pouquinho na panela, para ele começar a grudar, para colocar o vinagre, como eu falei. Quando eu estou em Airbnb, normalmente não tem os itens básicos, mas aqui já tinha vinagre, tem sal, então tem algumas coisas que eu vou precisar. Isso é ótimo quando eu estou em Airbnb, porque eu não preciso comprar ou ficar carregando, comprar tipo um pacote de sal para ficar carregando por anos e anos, porque sal não usa quase nada. Normalmente a gordura acaba usando manteiga, porque é menor, assim eu consigo transportar um pouquinho mais fácil se for necessário. Então aqui ele já soltou um pouquinho do fundo, já deu uma queimadinha. Vou jogar um pouquinho de vinagre. Pra ele dar uma molhada, eu vou mexendo até secar esse vinagre aí. Praticamente secou o vinagre. É bem rápido, eu usei pouco, né? Daí eu já vou colocar a água e o sal. Acho que eu vou colocar o sal antes. Eu recebi uma dica de uma chefe que o arroz você não pode mexer. Conforme menos você mexer, melhor ele fica. Sal eu uso pouco, vou usar uma pitadinha aqui de sal. Vou mexer já que antes de pôr a água. Então se você ficar mexendo no arroz, depois que você colocar a água ele solta amido e vai ficando mais papa. O amido é tipo, sei lá, uma farinha, alguma coisa assim, que acaba engrossando um pouco o caldo e fazendo com que ele fique mais papo. Eu já dei uma misturada aqui e vou adicionar a água. Adicionei a água, a partir do momento que ferver a água, eu coloco no fogo baixo e vou deixar o arroz cozinhando aí lentamente enquanto a gente faz o bife. Então como eu usei a água já esquentada, ele já está fervendo, foi bem rápido. Eu vou acender o fogo aqui de trás que é mais baixo. Vou deixar ele tampado, mas sempre com uma partezinha aqui aberta, ó. Porque ele já está fervendo com a cenoura subiu. Vou pegar a frigideira que já está aqui. Vou esquentar, deixar ela esquentar um pouquinho, vou pôr óleo. E daí eu vou fazer o bife eu vou fazer só com sal mesmo. Eu não vou colocar mais nada, eu colocaria a pimenta do reino, mas eu não tenho. Então vai ser dessa forma mesmo, só com sal. Deu uma esquentada aqui, então já vou pôr o óleo. Vou colocar na parte que tem mais óleo, já vou colocar o outro também.
espalhar aqui um pouco o óleo, porque essa panela não tá muito boa não. Daí eu vou pegar o sal, uma pitadinha de sal também aqui, não muito. Vou colocar aqui por cima. Eu não vou tampar para não soltar muita água. Se aproveitando que essa frigideira estava meio tortinha, é bom que ela vai, se soltar a água, ela vai soltando para os lados. Enquanto eu espero, se você fizer essa receita aí em casa, peço para você falar como que ficou, se ficou boa, se deu certo, se é muito simples, se foi complexo. E se você vai fazer de novo, também peço para você se inscrever aí no canal para dar uma força, curtir, se inscrever legal, o sininho, fazer tudo o que for possível para ajudar aí. Então assim como é no improviso, vou pegar uma colher mesmo e uma faca para virar esse bife. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Como eu usei a água fervente, deixa eu dar uma olhada como tá esse arroz aí. Ainda tem bastante água. Mas tá com cara de cozido já. Estou tirando o bife. Deixa eu desligar o fogo, né? Eu deixei ele descansar um pouquinho aqui no prato, ó. Já tá fritinho. Vou esperar o óleo esfriar um pouquinho para fazer o molho. Então aqui eu deixei esfriar bem pouquinho, já vou religar o fogo. Então eu vou colocar os alhos que eu deixei descascado. Aqui tem um dente e meio de alho. Então só uma dourada bem rápida mesmo aqui no alho. Já vou colocar a cebola, meia cebola roxa. Já está quase pronto. Vou mostrar pra vocês aí. Eu puxei um pouquinho aqui do lado, ó, e vejo que ainda tem líquido. Tá vendo? Tem um pouquinho de líquido até ainda. Então ainda não está 100% bom, mas ele já está bem cozidinho. Vou tampar aqui e esperar mais um pouco. Só como a cebola já está mais molinha, eu vou colocar o requeijão antes que comece a queimar a cebola. Vou baixar um pouco o fogo aqui e vamos pôr umas 2 colheres de requeijão, porque eu tenho que usar esse requeijão antes de ir embora. Esse que é um ponto também, né? Tem coisa que não dá pra ela carregar na mala, ainda mais viajando de moto. Então aqui eu coloquei o requeijão, só pra dar uma esquentadinha nele, uma amolecida, ó. Vou mexendo um pouquinho pra encorpar não, né? Pra juntar tudo e amolecer um pouco mais o requeijão. E vou colocar um fiozinho de água, só pra virar mais um creminho, né? Tá vendo como muda quando põe a água? Dá uma dissolvida e vira mais um caldinho, tava muito grosso. Como eu não tenho muitos pratos nem nada, eu vou usar esse prato mesmo, né, que já tava aqui a carne. Vou jogar o molho por cima desses bifes. Com esse barulhinho do arroz já dá pra saber que ele já secou a água, já tá começando a queimar. Nos interiores que eu fui, eles gostam bastante do arroz queimadinho. Tá bem, ó, já tá pegando no fundo. Então, deu uma errada aqui. Perdi o time, vou desligar já esse arroz. Vou tirar ele dali que tá quente. Vou colocar numa boca de fogo que não tá tão quente. E cubro ele por mais um tempinho aqui, para ele ficar mais soltinho. Aqui tá sendo o meu próprio escritório também, então tá tudo apertado, o mundo em lanches. Agora chegou a hora de experimentar, né? Antes deixa eu fazer umas fotinhas do prato, que não ficou bonito, mas tá com a cara boa. Então uma receita bem simples, bem rápida de fazer. O porco é muito popular em várias partes do mundo. Normalmente, depois do frango, é a proteína mais consumida. Em vários lugares por onde eu já passei. Aqui no Brasil tem esse estigma em relação à carne do porco. Mas, ó, deixa eu mostrar aqui de perto também. O arroz ficou soltinho, hein? Acertei nessa panela aí. Ficou muito bom. Recomendo. Se você gostou, deixa sua curtida, segue o canal. A ideia inicial é a cada 15 dias ter esse Receita Regional, intercalando com Receita Contada, que é o quadro que eu cozinho com as pessoas da região que eu estou. Pode ser prato afetivo ou um prato regional, enquanto elas falam um pouquinho da relação delas com a comida, com a gastronomia e do porquê daquele prato.